Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly It, nessa quinta-feira, dia 27 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações diárias aí do Mengão. Então tá chegando aqui no nosso canal, tá conhecendo aqui pela primeira vez, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Vamos aqui para mais um post. Um abraço para você, para quem está acompanhando o Sport Center. Dia de apresentações aqui no CT do Internacional. O Inter apresentou 3 jogadores que já estavam integrados, inclusive ao elenco, mas não puderam atuar no Campeonato Gaúcho por questões burocráticas. Falo de Oscar Romero, meio-campista, irmão do Ángel Romero, né, o irmão gêmeo do Romero corintiano, o Oscar Romero, que chega para ser um meio-campista, quem sabe o substituto do Alan Patrick no meio-campo colorado, o zagueiro Juninho e também o volante Diego Rosa. O Diego Rosa teve inclusive uma passagem pelas categorias de base do Grêmio, foi uma das promessas na época das categorias de base do Grêmio, foi vendido, rodou e agora está retornando ao Internacional, retornando a Porto Alegre e vindo para o Internacional. Mas logo na primeira pergunta, o Diego Rosa cometeu uma gafe daquelas. A gente vai ouvir o volante colorado e também os outros 2 jogadores apresentados hoje aqui no CT Parque Gigante. Galera, só estou mostrando aqui essa reportagem do Internacional por causa disso aqui, olha só. Muito feliz de estar aqui no Inter. É uma oportunidade que... Meu, o cara se apresentando no Inter e dá uma bola fora dessa, cara. Estou aqui me apresentando no Grêmio. Puta que... Nossa, velho do céu. Que o Inter tá me dando muito boa. Eu tava muito bem lá na Bélgica, jogando muito bem, então tô muito grato ao Inter e venho aqui para somar e ajudar o Inter a conquistar grandes coisas. Eu acho que o jogador não escolhe o jogo que quer jogar, por isso que a gente trabalha todo dia para tá pronto e apto a qualquer jogo que a gente tiver à disposição. Então acho que manter o foco que a gente vem mantendo. Desde el primer momento que hablé con la gente del Inter no dudé ni un segundo, sabía de que era un desafío muy importante para mí en mi carrera. Creo que es algo que necesitaba, este tipo de desafío. Bom, tá aí, os 3 jogadores apresentados. O Inter treinou nessa quarta-feira, um treino que até foi em parte aberto para a imprensa. Ainda assim, aqueles jogadores que estiveram presentes nessa data FIFA, né? Falo dos atacantes Rafael Borré pela Colômbia, pelo Equador o Ener Valencia e o Carboneiro, e pela seleção uruguaia o goleiro Rocher, que inclusive teve uma boa atuação pela seleção uruguaia. Rocher, que pelo Inter ainda não estreou na temporada porque vinha se recuperando de lesão, mas após a partida do Uruguai, o Rocher mais uma vez reclamou de dores no joelho. Então, ele vai ser reavaliado quando chegar a Porto Alegre para saber se pode estar à disposição para a partida contra o Flamengo, senão o Antony segue como titular. E assim que chegarem os jogadores que estavam nas seleções, o Roger acelera a preparação do time, que vai estrear no Brasileirão, repito, contra o Flamengo no Maracanã no próximo sábado. E depois, claro, na sequência da semana tem a estreia na Libertadores contra o Bahia, mas é outra história, o Inter volta a Porto Alegre, refaz todos os treinamentos, enfim. Preparação mesmo para a estreia do Campeonato Brasileiro, é assim que vai o Inter nesse dia de apresentações aqui no CT Parque Gigante. Brasileiro rodada 1, temos no sábado 6h30 São Paulo e Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória, aí às 9 da noite, Flamengo e Internacional, domingo Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos, Bahia e Corinthians, Red Bull Bragantino e Ceará. Essa é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora acionar Roberta Barroso com destaques do Flamengo. É ao vivo. Vamos lá. É ao vivo. Tudo bem, Felipe Mota? Beijo pra você, pra todos os amigos do Sport Center, todo mundo ligado também aqui com a gente. Pois é, semana de estreia do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Internacional, mas de preocupação dos torcedores, não só com os jogadores no departamento médico. Lembrando, a Arrascaeta com uma lesão na coxa, está fora desse compromisso diante do Internacional. O Gerson com desgaste muscular está sendo avaliado dia a dia. O Bruno Henrique fazendo ali o processo de transição, expectativa se ele vai ser ou não relacionado, mas a preocupação nessa quarta-feira
também em relação ao técnico Felipe Luiz. Isso porque com Dorival Júnior pressionado, o nome do treinador do Flamengo passou a ser falado por torcedores, aquele burburinho, o que está trazendo preocupação para os rubro-negros. Felipe Luiz é a nova sensação do futebol brasileiro, tem mais títulos do que derrotas. Em 27 jogos, são 19 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Conquistou Copa do Brasil, Supercopa e também, recentemente, o Campeonato Carioca em apenas 5 meses de trabalho. Então, o torcedor rubro-negro tem essa preocupação, mas, segundo fontes que a ESPN conversou, inclusive em uma reportagem publicada pelo nosso companheiro Luciano Borges, o assunto Felipe Luiz é, na verdade, um não assunto ali nos bastidores do Flamengo. Até nessa reportagem que está nas nossas redes, inclusive no nosso site, uma das pessoas ligadas ao futebol do Flamengo, ouvida pela reportagem, afirmou ver um eventual movimento para assumir a seleção como um passo ruim para o técnico Felipe Luiz. E, de qualquer forma, também todas as fontes procuradas garantiram que não houve qualquer conversa diretamente com Felipe Luiz em relação ao tema, já que também não há nada de concreto em relação à saída do técnico Dorival Júnior do comando da seleção brasileira, depois principalmente dessa derrota para a Argentina. Eu acho que sim, por tudo que ele fala, né? Que ele é flamenguista e tudo mais, que ele falou que veio lá de fora, para cá pro Brasil era só pro Flamengo. E se parasse de jogar no Flamengo, ia ser para se aposentar e tudo mais. Foi o que ele fez, eu acho que ele não sai, eu acho que tá tudo bem aqui. Olha, em parte sim, mas eu acho que o Felipe Luiz é ciente que ainda não é o momento para ele. Eu acho que ele mesmo, a própria família dele, que eu acho que deve ser um consenso familiar, que não é o momento. Eu acho que tem um momento certo para ele galgar a seleção. Sim, claro, tá fazendo um bom trabalho no Flamengo e tem que ficar lá. Você acha que se ele saísse agora não seria bom nem para ele? Nem para ele, nem pro Flamengo. Pô, eu tô despreocupado, porque ainda tem um ano só de trabalho do Felipe Luiz no Flamengo e eu acho que ainda é cedo para ele estar na seleção. É isso, com os destaques do Flamengo e essa apresentação na primeira rodada do... Verdade. O Zeus está aqui desesperado olhando para ele. Só que você não vai pegar o Filipinho, não, Zeus. Porque se você pegar o Filipinho, você destrói em 3 dentadas. Então, o Filipinho vai ficar aqui do lado, junto também com o cavalinho do Flamengo, que vocês já conhecem. Alô, galera! O CBF vai se catar! Felipe Luiz não vai sair do Flamengo, não! E assim, nós vamos conversando. Tem muito assunto. Vou começar a conversar, como sempre, com o papo do que vocês me mandam para a gente aí ir desenvolvendo todos os assuntos. O Alexandre Appelbaum, meu querido amigo, filho do meu grande companheiro Manolo Appelbaum, correspondente anos a fio aqui da imprensa argentina, me manda aqui: boa noite, RMP, minha seleção é o Flamengo, show CBF. É exatamente isso, exatamente. É inacreditável essa história. Hoje um amigo meu, botafoguense, jornalista, amigo meu, botou um post no Facebook dizendo que o pessoal do Flamengo estava querendo empurrar o Filipinho na seleção. Pô, pelo amor de Deus, eu escrevi para ele: amigo, é exatamente o contrário. Quem está querendo tirar o Felipe do Flamengo para botar na seleção é a turma do arco-íris, é o pessoal que não é rubro-negro, das outras cores todas, menos o vermelho e preto. Ninguém que é rubro-negro quer o Felipe na seleção. Óbvio que não. O professor Júlio César dos Anjos, que está de aniversário hoje. Parabéns, professor, parabéns para você. Essa seleção é um cascabulho ou não é? É puro cascabulho, professor Júlio César. É um puro cascabulho essa nossa seleção. Thiago Copa diz: porra, e o PVC com papinho que rubro-negro não pode ficar bolado, tem que pensar na seleção. PVC que se dane a seleção. Nossa seleção é o Flamengo, porra. É exatamente isso. Mas sabe por que ele acha isso? E ele não está fazendo nada de maldade. É porque o PVC é um puro. O PVC não é Flamengo. Então, e mais do que isso, o PVC ainda tem aquele encantamento com a seleção que a maioria de nós da imprensa já não tem há muito tempo. Há muito tempo. Mas o querido PVC é um amante do futebol de uma maneira geral, tem vários livros escritos sobre ele, ótimos livros, diga-se de passagem,
E ele vê a seleção como uma coisa grandiosa, que para a gente, que não é mais. E para o rubro-negro, nessa situação, então, aí mesmo é que não é. Então, querido PVC, nenhum rubro-negro que se preze vai pensar na seleção para liberar o Felipe Luiz para a CBF. Esquece, PVC, esquece. Bota o pezinho no mundo real. Você está no mundo virtual, né? Porque só no mundo virtual para você acreditar que algum rubro-negro vai pensar no bem maior do futebol brasileiro com a seleção. Primeiro, que eu não vejo a seleção como bem maior nenhum, pelo contrário. E segundo, que a minha seleção, como disse aqui o Alexandre Pebol, é o Flamengo, é exatamente isso. Evandro Bispo, salve Renato, esses mesmos comentaristas que achavam o trabalho do Tite bom no Flamengo são os mesmos que querem Felipe Luiz na CBF. Isso mesmo, sai para lá, CBF, sai para lá, vai tomar banho, vai se catar. Imagina pegar o Felipe Luiz. Nilo Nóbrega, salve Renato, meu amigo, não sei se você já observou, mas há 6 dias do jogo do Flamengo no Mundial, tem o segundo jogo da data FIFA no dia seguinte do jogo do Brasileiro. Já viu como chegaremos nesse Mundial? Pois é, esse jogo do Brasileiro, o Flamengo está tentando adiar, Nilo. Aliás, não é só o Flamengo. Todos os clubes brasileiros que estão disputando o Mundial estão querendo que a CBF adie essa rodada deles, não é da rodada inteira, a rodada dos clubes que vão disputar o Mundial, os campeões recentes da Libertadores. Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Flamengo. Esses 4 querem que essa rodada seja adiada. Agora, a maldita data FIFA, porque não há outra maneira de chamar, a maldita data FIFA, essa vai continuar a criar estrago, entendeu? Porque não é só o jogador da seleção brasileira. Você vê, o Arrascaeta voltou machucado da seleção uruguaia. O De La Cruz não foi uma história meio mal contada. No início diziam que ele tinha tido uma briga com Marcelo Bielsa. Depois as versões eram que não foi com o Bielsa, mas foi com a comissão técnica. E agora a versão mais rósea que se apresenta é que o Bielsa já tinha decidido que não levaria o De La Cruz na altitude, porque ele não é um jogador ele é um dos jogadores que mais sofre os efeitos da altitude. Então já estava decidido desde sempre que ele não iria jogar na altitude, e por isso mesmo foi dispensado. Eu tendo a achar, sem informação, apenas ouvindo uma coisa aqui, outra ali, eu tendo a achar que houve alguma rusga, sim. Inclusive porque no jogo passado, em que o Arrascaeta se machuca, o De La Cruz ficou no banco. E com o Bielsa sempre foi o contrário. Sempre foi o De La Cruz titular e o Arrascaeta banco. E ainda aconteceu uma outra coisa nesse jogo. O Arrascaeta, já no aquecimento, sentiu o incômodo que se agravaria durante a partida. O correto ali teria ter sido substituído o Arrascaeta antes do início do jogo. Não, olha aqui, mudamos a escalação. Não vai começar com o Arrascaeta, vai começar com o De La Cruz. Isso teria sido correto. Mas como as seleções estão cagando para os clubes, essa é que é a grande verdade, as seleções, de uma maneira geral, cagam montes para os clubes, deixaram o Arrascaeta jogar. E aí o Arrascaeta agravou a lesão. Graças a Deus, parece que não é uma lesão grave, é uma lesão grau 1, que é a mais leve, é a velha e boa contratura, mas não vai jogar contra o Internacional. E sabe-se lá quando vai voltar a jogar. Não deve ser algo muito prolongado, mas talvez perca 1, 2, talvez até 3 jogos do Brasileiro. Sendo que no meio disso tudo aí tem uma estreia da Libertadores. Então, olha o mal que as seleções fazem para os clubes. Por causa de datas FIFA que não deveriam nem existir. As eliminatórias sul-americanas deveriam ter mantido o formato anterior, que eram formatos de grupos de 4 seleções que classificavam o campeão. Aí transformaram em pontos corridos, o que transformou também a eliminatória numa chatice, porque todo mundo sabe que com pontos corridos, Argentina, Brasil, Uruguai vão se classificar. Atualmente, Equador também consegue se classificar nessa história, e quase ninguém fica fora da Copa. Mesmo assim, você perde inúmeras datas do calendário. Você arrocha o seu calendário, misturando com jogos dos campeonatos brasileiros, da Libertadores, da Copa do Brasil, para jogos que não valem rigorosamente nada.
Esse é um grande vexame da Conmebol e da própria FIFA, que começou a armar essa história toda para criar a Liga das Nações, que não existia antigamente. O calendário dos europeus também está ferrado hoje em dia. Também está ferrado. Porque antigamente era só Liga dos Campeões e Copa Europa, né? Liga Europa. E agora você tem, além disso, as eliminatórias europeias e a Liga das Nações. Claro, a FIFA quer faturar. Foda-se se vai estourar todo mundo. Grande agora em cima para trazer o Filipe Luís, né? Ontem, depois do jogo, um monte de gente falando. Filipe Luís na seleção, não sei o quê. Mas segundo as informações aí da internet, aí, da mídia esportiva, diz que ele já comunicou ao Flamengo que não vai para a seleção, vai ficar no Flamengo, quer cumprir os contratos dele, quer aprender mais, até porque ele é muito novo e tal. Pelo menos é um alívio aí pro torcedor flamenguista, né, cara? E outra, cara, não ia mudar muita coisa na seleção, na minha opinião, cara. Nós estamos precisando de jogador com mais raça, com mais vontade. Esse jogadorzada que vem da Europa aí só joga no time deles lá, cara. Chega na seleção e joga o quê? Joga nada, ninguém, cara. Ninguém. Não adianta você vir aqui e ficar bravo comigo, não. Que é porque você tá falando que o Vini Júnior também não tá jogando bola nenhuma na seleção, cara. Vamos falar a verdade. Fez um golzinho lá no último jogo contra a Colômbia, fez o gol. Tá, cara, mas mano, é 20% do que ele sabe jogar lá no Real Madrid. Ele, Rodrigo, aquele Rafinha também, só falador, não fez porra nenhuma. Hendrick também não fez nada. Ninguém, cara. Quem que tá jogando na seleção? Fala pra mim. Os caras jogam, faz de tudo nos times deles, lá na Europa. Quando tem time bom, né? Porque é o meio campo pra trás, é tudo time de meio de tabela pra baixo que joga lá. Sabe? Eu não sei, eu acho que pegasse um jogador aqui que joga aqui no Brasil ia ser melhor, tá? Tá louco, cara. Não pode, velho. Tá doido. Os caras não parece que não tem vontade. Sei lá. Não acredito que seja só o técnico também que é o culpado, não. O jogador também tem que se doer, velho. Os caras não estão se doendo, porra. Junta num canto e fala, ó, seguinte, galera, não tá dando certo, precisamos melhorar. Você faz isso, você faz aquilo, que é jogador que faz a resenha ali e resolve, cara. Não é possível que esses caras não sabem fazer isso, tudo tapado por acaso. Ah, vai tomar banho. É saco, viu? Tudo na Europa joga pra caralho, né? Ganha dinheiro, né? A impressão que dá é que eles não querem pôr o pé aqui no Brasil pra não se machucar, pra não ficar de fora lá nos jogos dele da Champions. 6 meses. Faz menos de um ano que ele é técnico de futebol. Então, para que chamar o Filipe Luís nesse momento para comandar a seleção brasileira? O vejo sem preparo, inclusive para tal. E com pouca experiência de carreira. E quando eu falo pouca experiência, eu falo principalmente sobre o fato de ele nunca ter enfrentado uma crise ainda no comando técnico do Flamengo, que foi o único clube que ele dirigiu, né? O Flamengo não passou por uma crise desde que ele assumiu o clube. Ele perdeu um jogo por Fluminense, é verdade, tem apenas uma derrota, e acho que um dia vai chegar o momento de ter aí uns tropeços, né? E ter de saber lidar com isso, né? Deixem os likes nesta live, eu estou sentindo falta dos comentários. Meu amigo Murilo Matias está com a gente, passando para deixar aquele abraço, né? Então, obrigado, Murilão. Um abraço, satisfação tê-lo com a gente. Mas passa por isso, né? Eu acho que o nome para a seleção brasileira nesse momento está muito claro. É o Jorge Jesus, que viria correndo, viria a pé da Arábia Saudita até o Brasil para dirigir a seleção brasileira. Viria facilmente. Acho que ele é o cara. Inclusive é um técnico muito melhor do que o Dorival. O Dorival, para mim, sempre mostrou não tem a menor condição de assumir a seleção brasileira, né? O John Elton Barbosa está falando que o Wesley é o melhor lateral do mundo. É um lateral muito bom, né? O Emerson Carvalho, eu acho que o Jorginho vai acabar vindo, viu, Emerson? Eu acho que o Jorginho vai acabar vindo no meio do ano para a disputa do Mundial de Clubes. Eu acho que vai acontecer. O Lucas Amaral está com a gente também, mandando boa tarde a todos. Deixem o like, é muito importante que vocês façam isso para a gente debater muito sobre o Flamengo, tá? E também dar os pitacos aqui sobre seleção brasileira. O Milson Borges está com a gente, um alô para ele, grande abraço. O Carlos Diniz, tá? O técnico deve ser estrangeiro, também acho. Quem explica o torcedor?
Parece ter encerrado a carreira, pelo menos no médio prazo, como técnico de futebol, né? Ele virou diretor do Red Bull. Então, ele não vai assumir a seleção brasileira. O JJ, para mim, seria o nome, Carlos. Seria um nome. Seria um cara com qualidade, com experiência, e para fazer o Brasil jogar o melhor futebol possível, fazer com jogadores que rendem muito no futebol europeu, rendam também na seleção brasileira. Acho que é por aí. Jorge Jesus não seria um sonho, mas não é fácil aceitar a zona que é a CBF. Ele aceitaria. Sometimes when you're here, I can feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are above. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, it doesn't really matter, 'cause you're here with me now. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, galera. Mundo Fla React, nessa quinta-feira, dia 27 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações diárias aí do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se é novo aqui no nosso canal, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhem nossos vídeos com os seus amigos. Lembrando para vocês que o próximo jogo do Flamengo aí será a estreia no Campeonato Brasileiro aí, com o Internacional no estádio do Maracanã aí, às 19 horas da noite, às 21 horas da noite, né? Estreia do Mengão contra o Internacional de Porto Alegre.